Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Telos Icos. E no dia de hoje a gente vai falar sobre essa palavrinha, tema aí, né? Uma palavra muito utilizada na biologia para designar o local em que os seres vivos sobrevivem, onde eles existem. Mas a gente tem uma falha muito grande, não só nessa palavra, mas eu acho que essa é uma opinião minha, em todas as questões relacionadas ao latim. Como eu já falei em outros vídeos, o latim ele não é uma língua tão morta assim, né? Ele é uma língua que não tem nativos que falam. Mas ela é muito usada em várias profissões, né, na parte jurídica, e nós biólogos usamos muito o latim, né, e o grego latinizado. Então, por que não ter uma disciplina na graduação dos biólogos que nos ensinem a pronúncia, pelo menos, né, algumas regras do latim, porque a gente usa todo dia no nome científico, em alguns termos, né, da ecologia. Própria biologia, né, vem de bios logos, né, que é um grego latinizado, estudo da vida, ecologia, que é de ecos e logos. Então, eu creio que falta isso, pelo menos um semestrinho, coisa bem curta, uma matéria curta, para que a gente aprenda a falar, né? A pronunciar as palavras. A primeira coisa que a gente precisa saber em relação ao latim é que não existe oxítona nas palavras em latim. Tá? Então, já logo de cara, a gente descarta a possibilidade de falar habitat ou habitat com o T mudo. Então, qual é a forma correta? Bom, para saber se ela é uma paroxítona ou proparoxítona, existem algumas regrinhas. Tá? Essa penúltima sílaba terminada em L, em N ou em ditongo, ela vai ter a sua tonicidade. Mas em alguns casos, ela também pode ter a tonicidade, mas ela precisa de uma indicação pelo acento macron ou o acento braquia, que indica uma vogal mais curta. Então, mesmo que não seja um ditongo, se for indicado que é uma vogal longa, ela passa a ser a sílaba tônica. Se for indicado que ela é uma vogal curta, passa a ser uma proparoxítona. A gente joga para trás a tonicidade. Só que na ciência, no latim científico, é proibido o uso desses sinais, o macron e a braquia. Então a gente precisa ter uma certa familiaridade com o latim para conseguir saber como falar, como pronunciar. E a gente não tem isso, a gente não aprende isso na faculdade. Bom, então a pronúncia dessa palavra, a pronúncia correta dessa palavra, como a gente pode ver aí, o I do abi, ele é uma vogal curta. Né? Então a gente não vai colocá-lo como sílaba tônica. Tá? Então, esse tat não pode ser a vogal tônica, a sílaba tônica, porque não existe oxítona no latim. O I do bi, ele é uma vogal curta, então também não posso falar habitat. Ele não é uma paroxítona. Então só nos resta a opção de dizer habitat. É uma proparoxítona. Tá? Então a pronúncia em português pode ser habitat, que é mais próximo do que seria do latim, ou um pouco mais aportuguesado, pronunciando o T no final, como habitat. Tá? Mas o mais correto no latim é sem o T, é com o T mudo, habitat. Tá? E o plural, né, de habitat, também como foi aportuguesado, a gente usa como os habitat. Seria o mais correto. Porém, eu já vi vários textos citando como habitats, o que não é tão correto assim. Então, convencionou-se essas palavras, né, esses estrangeirismos, esse latinismo, deixar no plural
ou singular, a mesma palavra. O que vai determinar ali é o artigo, então, né? Então, o habitat ou os habitat, tá bom? Pois é, gente. E aí, como vocês podem ver, um estrangeirismo que passou a ser o habitat, ele deve ser escrito, então, agora sem acento e itálico, destacado no texto como qualquer palavra estrangeira. Isso foi o que eu encontrei na pesquisa que eu fiz aqui na internet. Se tiver algum professor de língua portuguesa que saiba um pouquinho mais sobre esse assunto de estrangeirismos, por favor, deixa comentário aqui para que eu também possa aprender um pouco mais. E aqui a gente tem a nossa cidade, como era a cobertura vegetal, né, os habitats da nossa cidade, né, do que hoje é a área do nosso município. Percebam então que tem os nossos principais biomas, os nossos principais ecossistemas estão relacionados a Cerrado e a Mata Atlântica de interior, né? A floresta estacional semidecidual. E a gente tinha um pouquinho também, quase 2% aí, de mata de araucária, que está na nossa bandeira, inclusive, a araucária, só que hoje não existe mais. Vamos dar uma olhadinha então agora como ficou a nossa cidade após a perda do seu habitat. E essa segunda foto aqui, vocês podem ver, né, o quanto a nossa cidade, na verdade, o mundo vem sofrendo com isso, uma coisa que a gente chama de perda de hábitat, que é a principal causa de extinções atuais aí no nosso planeta. Tá? Então, por que eu escolhi essa palavra para falar? Primeiro, que ela causa uma certa discussão, e segundo, a perda do hábitat é a principal causa de extinção de hoje no nosso planeta. Beleza? Então para hoje era isso, bem curtinho. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like aí para a gente continuar trazendo essas informações aqui, curtinha e curiosidades sobre biologia e a nossa região aqui de São Carlos. Um abraço, até o próximo vídeo e fui!